Então vamos falar um pouquinho hoje sobre complemento ortogonal, ou seja, faltou ainda uma cereja do bolo, né? Um detalhezinho sobre espaços vetoriais com produto interno. Então, o contexto que nós estamos agora então é um espaço vetorial com produto interno. Podemos denotar então esse espaço de U, a soma vetorial mais a multiplicação escalar ponto e ainda tem um produto interno nesse espaço, tá? Estudamos as propriedades e vários conceitos sobre o assunto. O que vamos fazer então agora é pegar um assunto, uma motivação que a gente usou lá em geometria analítica, uma definição, né? Para definir a noção de ângulo entre vetores, se você lembra do curso de geometria analítica, né? O produto interno de então aqui no cantinho, né, vou fazer aqui no cantinho uma espécie de rascunho aqui no cantinho, né? Então lá no curso de geometria analítica, né, a gente definiu o produto interno como sendo, né, o produto interno de dois vetores era u v, né, usava a flechinha aqui, né, colocava essa bolinha um pouquinho maiorzinha, era por definição a norma de u vezes a norma de v vezes o cosseno θ, e θ é o ângulo entre u e v, porque estávamos, né, trabalhando com vetores, segmento orientado, então esse ângulo θ é bem definido entre 0 e π, né, os 180 graus, ou π radianos. Tá? Então a gente usava o ângulo para definir produto interno. Aqui a gente define o produto interno de diversas naturezas, né? Esse é um produto interno do R3. Depois, se tiver uma base ortonormal, ele coincide com a definição do que a gente usou aqui de produto interno para o RN, né? Então isso aqui a gente usava lá no curso de GA. O que a gente sabe, né? A desigualdade de Schwartz, o V em módulo é menor ou igual do que a norma de U vezes a norma de V. Né? Agora eu estou no nosso âmbito da álgebra linear, estou omitindo aqui as flechinhas. Tá? Isso implica, então, que se os dois vetores são não nulo, né? Produto interno de U por V em módulo sobre a norma de U, a norma de V, é menor ou igual do que 1. Tá? Então, é um ângulo, é um valor que está entre menos 1 e 1, né? Já que isso aqui está em módulo, né? Então, U e V, produto interno de U e V, dividido por norma de U, norma de V, é um número real que está entre menos 1 e 1. Então, como nesse intervalo a função cosseno é injetora, ou seja, né? Observar aqui, né? O cosseno, então vamos aqui fazer um lembrete, né? O cosseno de θ, né? A função cosseno θ, assume os valores menos 1 e 1, né? E é injetora no intervalo em geral. Ela não é injetora em toda a reta, né? Ela não é injetora em toda a reta, né? Mas ela é injetora no intervalo 0π, tá? Isso significa que, né? Então isso aqui é só um adendo aqui, né? Que existe então um θ único pertencente a 0π, tal que o cosseno de θ
é dado por essa expressão. U, V, norma de U, norma de V. Produto interno de U por V, norma de U, norma de V. Então, a gente obtém a expressão lá do curso de GA, produto interno de U por V. Então, fica como sendo norma de U vezes a norma de V, cosseno θ. Então, na verdade, aqui a gente tem um produto interno, sabe calcular U interno V, sabe calcular a norma de U, sabe calcular a norma de V. Então, essa expressão aqui, de fato, define, né, o cosseno, o θ, né? Tá? É bem definido, então, o θ. E dessa forma que a gente define, então, o θ como sendo o ângulo entre os vetores U e V, ok? Observação. U é um espaço vetorial. U e V são vetores, eu estou denominando vetores, mas são elementos de um espaço vetorial arbitrário com produto interno. Então, o que nós estamos definindo aqui é ângulo entre dois vetores num espaço vetorial. Espaço vetorial tem elementos de diversas naturezas. Então, nós estamos de fato definindo, por exemplo, ângulo entre matrizes, ângulo entre funções, ângulo entre vetores no Rn e não somente segmentos orientados, né, no R3 ou no plano. Então, é mais geral o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, uma vez que existe um espaço com produto interno, a gente consegue introduzir a noção de ângulo entre vetores, a mesma expressão que a gente usa lá no curso de GA, só que agora os vetores, os elementos, são mais gerais, tá? Em particular, a discussão vale para vetores no plano, né? Tá? Bom, também podemos definir, né, que dois vetores são ortogonais se o produto interno é zero, ou seja, o produto interno de U e V é zero, então o cosseno θ também é zero, o que implica que o θ é igual a π sobre 2, isso que a função é injetora no intervalo 0, π. Ou seja, né, então podemos dizer que U é ortogonal a V quando o produto interno de U e V é igual a zero. E, de novo, né, fato interessantíssimo é que U e V são elementos de um espaço vetorial, não necessariamente os vetores no plano ou espaço, tá? Quer ver? Ó, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para falar, para perguntar aí, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo. Ó, então o espaço M2 por 2, assim. Lembra quem é esse? É as matrizes quadradas, né? De ordem 2, as matrizes 2 por 2, tá? Com entradas reais, tá bom? Nós podemos definir nesse conjunto um produto interno da seguinte forma. Então, o produto interno de duas matrizes, então, por exemplo, a matriz A, B, C, D, uma matriz 2 por 2, E, F, G, H. Defino, então, o produto interno de duas matrizes como sendo AE mais 2BF mais 3CG mais DH. Então, AE, 2BF, 3CG mais DH. Tá? Então, vou deixar para você exercício. Verifique que isso é produto interno. Satisfaz as propriedades de produto interno. Tá? Então, vou deixar para você verificar que dessa maneira, assim definido, essa função, né, bilinear é um produto interno, tá? Ora, então temos o espaço das matrizes, que é um espaço vetorial, as matrizes de ordem 2, quadradas de ordem 2, as matrizes 2 por 2, com esse produto interno, tá?
Então podemos, por exemplo, considerar aqui, vamos considerar aqui a matriz 1, menos 1, 0, 1 e a matriz 2, 1, menos 1 e 1. Então está aqui duas matrizes, dois elementos desse espaço vetorial, tá? Vamos calcular, por exemplo, o ângulo entre essas duas matrizes. Tá? Então, olha só que coisa interessante, né? Estamos agora calculando o ângulo entre matrizes no espaço das matrizes de ordem 2. Tá? Estamos fazendo... Então, o produto interno, né, dá essa noção de geometria, né? Dá essa possibilidade de fazermos alguma geometria dentro do espaço vetorial. Bom, eu vou deixar para vocês verificar algumas contas, tá? Mas, por exemplo, se fizermos o produto interno 1, menos 1, 0, 1 dessas duas matrizes, né? 2, 1, menos 1, 1. Então, o produto interno dessas duas matrizes, utilizando essa expressão aqui, eu vou deixar para você como exercício verificar que isso daqui vai dar 1. Tá? Também vou deixar para você verificar que a norma da matriz 1, menos 1, 0 e 1 é igual. Agora é importante lembrar, né, gente, que ó, um espaço com produto interno, vou fazer um rascunho aqui no cantinho. Ó. Se o espaço tem um produto interno, então a norma do vetor nesse espaço é a raiz quadrada do produto interno dele por ele mesmo, de U por U. Tá? Então toda vez que tiver fixado um produto interno e aparece normas, nós estamos usando essa ideia, né? Significa que o produto interno, que a norma provém de um produto interno, né? Tá? Esse produto interno define uma norma nesse espaço vetorial que é dado por essa expressão aqui. Então aqui vai fazer a raiz do produto interno de 1 menos 1, 0, 1 por ele mesmo. 1 menos 1, 0, 1. Usa essa definição aqui de produto interno. Vou deixar para você continuar a conta aqui e verificar que isso vai dar 2. Tá? Então é importante que você refaça essas contas aqui para entender como funciona o produto interno. Da mesma forma, a norma do outro vetor da outra matriz 2, 1, menos 1 e 1. Tá? É a raiz dela. Eu vou deixar para você também fazer a conta e verificar que isso aqui dá a raiz de 10. Ok? Bom, então temos todos os elementos que precisamos, né? Cosseno de θ. Então, se θ é o ângulo entre essas duas matrizes, vamos chamar essa aqui de U, essa aqui de V. É o ângulo entre U e V. Então, cosseno θ é o produto interno de U por V, dividido pela norma de U, vezes a norma de V. Então, aqui, de fato, aqui é a norma, né? Norma de U. Então, aqui, deixa eu arrumar aqui. Norma de U, norma de V, esse é o U, esse é o V, tá? Bom, então obtemos aqui que o cosseno de θ é produto interno deu 1, a norma deu 2 e a norma de V raiz de 10. Tá? Então, θ é igual, agora você pode usar essa função arco de cosseno, por exemplo, numa calculadora, né? Ou só deixar assim, arco de cosseno de 1 sobre 2 raiz de 10. Se você fizer na calculadora o arco de cosseno, ou na calculadora às vezes é o cosseno a menos 1, né? Desse valor, 1 sobre 2 raiz de 10, você vai obter o valor de θ. Um valor aproximado do ângulo θ, que é o ângulo entre essas duas matrizes, dois vetores. Então, você viu que interessante? O produto interno permitiu que a gente calculasse ângulo entre vetores, e como estamos no espaço vetorial, né, fizemos como exemplo ali ângulo entre duas matrizes. Tá? Bom, o assunto da aula, então, que é o que estamos mais interessados, é a noção de complemento ortogonal
Agora aparece só como aparece agora simplesmente como uma definição, como um- uma ferramenta que segue somente do fato de ter um produto interno, mas mais para frente vai ter uma aplicação interessante a noção de complemento ortogonal, tá? Bom, então a gente começa dentro do contexto que estamos. O mais ponto é um espaço vetorial com produto interno, então espaço vetorial com produto interno, tá? Então está fixado esse espaço, ok? Se eu considerar um conjunto S contido em U, não vazio, um conjunto a princípio, não estou exigindo que seja subespaço, só um conjunto, tá? Bom, podemos definir então o complemento ortogonal desse conjunto S. A gente coloca assim S com esse símbolozinho aqui de perpendicular em cima, sendo o conjunto de todos os vetores U pertencente ao espaço vetorial U, tal que U é ortogonal a todos os vetores de S. Ou seja, poderíamos ainda escrever assim, né? Todos os vetores U pertencentes a U, tal que o produto interno de U por V é igual a zero para todo V pertencente a S, que se ortogonal é produto interno da zero. Ou seja, você tem um espaço vetorial U e um conjunto, digamos assim, vou fazer o S aqui, né? Como sendo esse plano, por exemplo. Não precisa necessariamente ser um subespaço vetorial. Então, o ortogonal seria todos os vetores que cujo produto interno com todos os elementos de S é zero, tá? Então, só para ter uma noção aqui, né? Fazer um desenho. Mas, a princípio, o S pode ser somente um conjunto não vazio, tá? A afirmação que é interessante é que S complementar, o complemento ortogonal de S. Então, esse S aqui, né, é o que a gente chama de complemento ortogonal de S. Tá? A afirmação é que o complemento ortogonal de S é um subespaço vetorial de U. É um subespaço vetorial de U, mesmo que S não seja um espaço vetorial. Tá? Bom, como é que a gente vê isso? Primeiro, então, né, como é que a gente vê isso? Vamos pegar, então, considerar dois elementos, o 1, o 2, pertencente a S ortogonal. Temos que mostrar que a soma também está em S ortogonal. Mas se os dois estão no S ortogonal, então o 1W é igual a zero e o 2W é igual a zero para todo W pertencente a S. Ok? Mas então, quando eu fizer o 1 mais o 2, produto interno com W, para qualquer W pertencente a S, pela linearidade do produto interno, isso daqui é o 1W mais o 2W, que é 0 mais 0, que é igual a zero. Então, o 1, o 2 pertence a S ortogonal. Então, pegamos dois elementos na S ortogonal e fizemos a soma e mostramos que a soma também pertence a S ortogonal ou complemento ortogonal de S, tá? Podemos falar complemento ortogonal ou S ortogonal, né, olhando pelo símbolo.
Da mesma forma, você pode mostrar agora, vou deixar para você verificar como exercício que se você pegar um elemento lá, então alfa vezes ele, multiplicação de um escalar por ele também é um, um elemento dele. Então é um subespaço, tá? Segunda condição de subespaço. A outra afirmação é que se S é subespaço de U, então essa propriedade é interessante. U é igual a S mais S ortogonal. Nós podemos decompor o espaço U vetorial U como soma direta de S com S ortogonal. Aqui a hipótese então é que S agora é subespaço. Tá? Como é que a gente vê isso? Olha, considerarmos uma base, uma vez que S é subespaço, se a gente considerar uma base o 1, o 2 até o K, uma base, olha só, ortonormal de S, perceba, né, que antes sempre, dado um espaço, eu poderia considerar uma base. Agora eu estou num espaço com produto interno, eu considero uma base e ainda existe que essa base seja ortonormal. Sempre existe, né? Nós fizemos o processo de Gram-Schmidt, né? Estendemos através de Gram-Schmidt, né? Essa base aqui para uma base o 1, o 2 até o N de U. Então, olha, a gente pega uma base de S ortonormal, tá? Já que S é o subespaço, e fazendo o processo de Gram-Schmidt, a gente estende essa base para uma base de U. E a construção que a gente fez, né, tá? Nos dá que o K mais 1 até o N é base para S ortogonal. Porque a gente constrói de maneira que o outro vetor é ortogonal ao gerado dos anteriores, né? O processo de Gram-Schmidt era assim, né? Ou seja, então, pelo processo de Gram-Schmidt, a gente tem que U é o 1, o gerado de 1 até o K, soma direta com o K mais 1 até o N. Tá certo? Então, dado um subespaço S, tá? A gente pode decompor o espaço U como uma soma direta do espaço com o seu ortogonal. Tá? Bom, então, gente, essa é a aula, o que ficou faltando da aula da introdução, né, da aula sobre produto interno. Então, aula 8 sobre complemento ortogonal.